Mas antes da gente ir no portal caifá.net, Caio, tem uma perguntinha aqui que tem a ver com o que nós vamos mostrar lá, tá? Ah, A nossa amiga escreve assim: Caio, fale um pouco sobre o luto de diagnóstico de criança especial. E por que que os crentes enxergam isso como uma maldição? Eu é estou passando porque por isso. atinge a mente. É porque atinge a mente. Olha, eu me converti há 50 anos. Comecei a pregar 3 meses depois, no máximo. Pregar assim, de subir num púlpito e pregar, porque pregar na rua eu comecei no dia seguinte. Não teve intervalo. Pregar era a coisa mais fácil para mim, era pregar. O difícil para mim era aceitar me converter. Mas uma vez que eu acolhi e fui esmagado pela conversão, pregar era como espremer uma espinha. Era fácil, saía, saía. Mas naquele tempo, o que eu ouvia, sabe o que eu ouvia? Vocês vejam o obscurantismo da fé na qual eu entrei, o sofrimento que eu tive, o meu maior sofrimento não foram as tentações de fora. Meu maior sofrimento era conseguir aguentar a burrice comunitária da igreja. Isso é que me matava. Me matava. E os únicos crentes que havia para eu conviver eram um pessoal sincero, mas muito, 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 muito ignorante. Muito. Então, meu Deus, era um sofrimento. Meu pai ficava angustiado por mim. Meu filho, tenha paciência. Porque eu saía e dizia, poxa, pai, que coisa difícil é o convívio. Porque eu não sei em que mundo essas pessoas estão. E, entre outras coisas, o que eles diziam é o seguinte, irmão Caio, quando o irmão quiser, por isso é importante que o irmão fale logo em línguas estranhas, porque o irmão está na frente de batalha. O irmão foi posto assim, numa frente de batalha que ninguém tem, o senhor está lá dentro. Portanto, meu irmão, o senhor tem que falar logo em línguas, porque é a única maneira da gente falar com Deus sem Satanás entender. Olha só, sem Satanás entender é quando a gente ora em línguas. Os pentecostais falavam. Já os presbiterianos daquele tempo diziam assim, meu irmão, só ore em voz alta aquilo que puder ser tipo uma pregação. Mas quando você tiver orações muito íntimas, nem balbucie, mesmo que seja no seu quarto, que é para o diabo não entender. E não se aproveitar e vir te perseguir e tentar não dar tema para o diabo em oração. Nem clama, nem intercede, porque ele vai saber quais são os teus desejos. Olha a burrice. E eu dizia, gente, que isso? Eu sou só um rapaz que me converti sério. Mas a minha experiência desses 19, 20 anos já me são bastante para sacar o que está acontecendo, para discernir, para olhar para um cara ou para uma menina e saber o que está mais ou menos dentro dela. Eu sei quando uma pessoa sente antipatia por mim, quando ela sente simpatia, quando ela sente atração, quando ela sente tesão, quando ela sente raiva, quando ela tem uma amargura, seja lá o que seja. Eu sinto, sem precisar ler a mente de ninguém, eu sei. Só pelo meu treino humano, pela variedade humana, e eu ainda sou novo, imagina. Se um psicólogo milenar me coloquem aqui nesse mundo, desde que a humanidade é a humanidade, eu não precisaria ser Deus para saber qualquer coisa sobre a natureza humana. Me torne invisível, com o poder de ficar vendo você de manhã falando consigo mesmo no espelho. Mesmo que eu não pudesse ler a tua mente, se eu pudesse ler só a sua boca, os seus olhos, os seus desejos, se eu pudesse ver só as suas masturbações escondidas, as suas carências sexuais, o que você faz e ninguém sabe e ninguém vê, eu ia fazer da tua vida uma miséria se eu fosse
um diabo limitado, eu já ia fazer do mundo uma miséria. Imagina um ser angelical que tem poderes transcendentes que não é dessa natureza nem dessa energia de outra criação, que existe antes dos humanos. Ler a mente é uma coisa muito boba. E eu dizia naquele tempo, todo mundo dizia, esse cara é um herege. Só não é herege porque ele expulsa demônios, cura doentes, não sei o que e tal. Então, a minha heresia era coberta pela graça e pela virtude de orar pelos doentes, expulsar os demônios, acolher os hippies, converter milhares. Então, eu tinha permissão para dizer, sabe o quê? Dizer que nos dias da minha vida ainda se inventaria uma máquina hipersensível de detecção de ondas cerebrais, iam ser colocados eletrodos no cérebro humano que seriam capazes de ler os pensamentos todos. E a gente praticamente já está nesse ponto. Já tem computador que atende a comandos mentais, que age de acordo com comandos mentais. E isso é só um passinho, daqui a pouco, não vai demorar 3, 4 anos. O nosso cérebro vai estar todo aberto para escaneamento. Todo. Mas os crentes achavam que o diabo não conseguiria saber o que você pensava. Você veja a limitação. E isso virou uma teologia, uma prática. Pentecostal, fala em línguas, que é para o diabo não te entender. Como o cara não conseguia falar em línguas naturalmente, porque nem todos falam em outras línguas, ele inventava e entrava na fajutice da imitação das línguas. E os reformados iam para dentro do quarto, se ajoelhavam e oravam em silêncio para o diabo não ouvir. Olha só que idiotice. Então, meu filho, a gente está lidando com um mundo muito atrofiado, e o mundo dos crentes é o mais atrofiado de todos os mundos ocidentais. Parecido com o mundo dos crentes, só o mundo dos fanáticos islâmicos é que parece com o entendimento, com a ignorância, com a falta de compreensão, com a tosqueza do pensamento da maioria dos crentes ocidentais. Então, aprenda o que é corpo de Cristo e viva com naturalidade no meio das pessoas. Quanto ao seu filho, deixa eu te responder, minha filha. Os crentes têm esse problema todo porque é na mente. Se fosse no fígado, eles não diriam nada, porque parece que o fígado é uma criação à parte. Tem coisas no corpo que parece que Deus botou, podem ser trocadas, sofrer transplante, sofrer isso tudo. Agora, no cérebro não pode ter uma disfunção, não pode fazer uma sinapse equivocada, ainda que seja produzida por um trauma monstruoso ou por um defeito genético no DNA. Crente crê que parece que o único lugar que Deus determinou que não pode ter defeito congênito é o cérebro. Então, se alguém tem uma deficiência cerebral que se manifeste como dificuldade cognitiva ou bloqueio em qualquer que seja a área, eles, da ignorância deles, ou não medicam, ou colocam a pessoa recebendo a oração com imposição de mãos até ela ficar muito pior, sem ser tratada, ou então dizem, alguma coisa errada você fez, minha filha, para o teu filho ter nascido assim. É mentira, minha filhinha. É só burrice de crente, ignorante de crente, obscurantismo de crente. Braulio, você tem aí o contato do Charlito? Tem. Porque se o Braulio tiver, eu quero que você faça contato com esse irmão aqui do Caminho da Graça, que é mentor da comunidade Casa Forte do Caminho da Graça em Recife, na estação Casa Forte. Tá na tela. Aí, olha o número dele, 81 é Recife, Pernambuco. Carlos Moreira, a gente chama de Charlito no Caminho, Carlos Moreira. A mulher dele desenvolveu um programa para pessoas com deficiência cognitiva, na tese de doutorado,
foi aprovada com louvores pelas melhores cabeças, inclusive do exterior, que disseram que é uma coisa nova e revolucionária. E o Charlito desenvolveu um aplicativo para as escolas poderem aplicar em todos os seus alunos e para os pais também poderem usar com relação à melhoria, ao estímulo da melhoria da aprendizagem, da compreensão, do desenvolvimento dos seus filhos com todos os tipos de bloqueio cognitivo, inclusive o do seu filho, da natureza do bloqueio cognitivo dele. Então, faça contato com o Charlito e você vai ser ajudada com certeza. Tá bom, minha filha? Mas não fique impressionada com o que os crentes falam. Eles só não falam isso se for de hemorroida. E olhe lá, hein? Você está hemorroida porque talvez você esteja pensando coisas erradas para um lugar pecaminoso. Isso. Então, meu Deus, vida de crente é um inferno, vou te dizer. Então, por favor, fique em paz, tá? Tudo é maldição, pode botar, né, a culpa toda em mim. Pode botar. Tudo é maldição. Tudo. É uma vida miserável. E ela falou, então, do luto sobre o diagnóstico de criança especial. Vamos dar uma olhada no luto lá, então, Caião? Porque o curso do luto está bombando e a gente precisa mostrar, Caio Fábio. Vamos lá. Eu quero que o luto bombe, porque ele se aplica a quase tudo na vida. É isso aí. Não é só ao luto de quem perdeu pessoas. Tá aqui. Mas são vários tipos de luto. Você começa se preparando para a ideia de que não adianta, todos nós vamos viver lutos. Todos. Não há ninguém que possa passar pela existência sem experimentar algum tipo de luto. Só se você morrer criança e alienada, porque os meus filhos crianças já tinham lidado com o luto. Eu nunca os deixei longe do luto. Sempre os aproximei da morte. Sempre achei que a coisa mais sábia que haveria para eles era saber sobre a inevitabilidade da morte. Aí, quando você chega nesse ponto aí, da apresentação do luto, você vai vendo a preparação, você vai vendo a impotência quando você tem que viver aquele luto. Você faz de tudo para salvar a pessoa e ela vai partindo na tua frente. Esse luto impotente é um horror. O luto que vem da morte anacrônica, de uma pessoa jovem, cheia de vida, com tudo pela frente, de repente arrancada da tua existência, do dia para a noite, como o meu filho Lucas foi arrancado da nossa. Ou o luto dos pais, quando os pais partem, e tem gente que não sabe lidar com isso nunca. Eu já vi pessoas cujos pais de 90 e tantos anos morreram e a pessoa entrou em desespero panicado. Por incrível que pareça, porque nunca se preparou para lidar nem com a morte dos pais, jamais para lá do que para cá. Tem para todo lado, imagina, em relação aos pais jovens, que deixam órfãos filhos ainda jovens. Isso é uma dor perplexante. O luto do alívio que gera culpa. Você sofre anos tentando salvar alguém, dedicado a alguém, morrendo, você e a família codependentes daquilo que nunca chega como libertação, saúde e liberação. Aí a pessoa morre, e a morte dela produz choro, tristeza, saudade, mas também produz alívio. Porque você já estava há anos nessa vigília angustiosa, sem esperança, sem cura. Aí se sente culpado até a morte, porque a pessoa que você morreu, com quanto tem te deixado saudade, te aliviou também, e você não se perdoa por estar aliviado. E tem gente que não se perdoa nunca mais.
Entre aí, por favor, aprenda a cura para isso. Ou o luto de mudanças de lugares, de cidades, de países, de status financeiro, de oportunidades, mudanças diversas que deixam pessoas com a mão na frente e outra atrás, sem saber como se posicionar num novo lugar. E tem gente que altera a vida, que nunca mais sabe se é a mesma, sabe se replantar num outro chão. Também vem o luto de amizades, que a gente amava mais do que irmãos, do que parentes, e de repente nos traem, e nos chifram, ou nos enganam, ou nos roubam, ou nos entregam. E é uma coisa horrorosa, quem já experimentou isso sabe do que eu estou falando. Ou o luto de divórcios. Não há divórcio bom, todo divórcio é enlutante e angustioso. Se não é profundamente para uns, é para outro, ou é para a família, ou é para muita gente em volta. Ou o luto de pais vivos. Têm filhos, mas foram embora e nunca mais voltaram. Esse é um dos piores lutos que existem. Ou o luto de falências, de perdas, de quebra, de ter que reduzir a vida, sair da mansão para o barraco, ter que ir fazer quentinha para viver ou ir vender bolinho de bacalhau na praia para tentar viver quando você era o dono da fábrica. É um negócio pesado para muita gente e é uma das situações que mais levam pessoas também ao suicídio. Ou o luto de perdas tópicas, ou a estranheza da morte. Tem gente que, conquanto veja pessoas morrendo todo dia, parece que elas não vão morrer. E pessoas da casa dela não vão morrer. O negacionismo da morte, como fenômeno natural, e que é o que mais desprepara as pessoas para enfrentar qualquer forma de luto. E aí vem a culpa e a fobia da morte, como as contagens regressivas psicologicamente perversas, que põem as pessoas nesse estado angustioso, sem que elas mesmas saibam diagnosticar e designar as pulsões angustiosas da sua vida. Aí vem a vida em transcendência, que é a única coisa que pode vencer o luto da morte, é aprender a transcendência do significado do morrer, como a morte já não mata mais nada. E aí você tem que aprender a transcender, que é a minha última ênfase, é ensinar você a andar com as próprias pernas num mundo onde os lutos não faltam e não faltarão na sua vida. Então, faça esse curso, você vai me agradecer para o resto da sua vida, mesmo que no momento você não tenha perdido ninguém. E não fique pensando que o curso dá azar. Olha, tem gente tão supersticiosa que diz: eu não vou fazer esse curso porque parece que eu estou me preparando para alguém da minha casa morrer. Não é isso não, você está se preparando para não morrer junto com a morte de ninguém. Para continuar, para ser forte, para ser coluna, para ser um esteio, para ser aquele em torno de quem os outros se consolam, se agarram e se mantêm. É isso que eu quero ser na vida, a vida toda. Não é possível que você queira ser uma coluna de areia que se esboroa, frágil. Não deseje fraqueza para a sua vida. Deseje força, resistência, resiliência, esperança e a fé de Jesus, que atua pelo amor, explodindo em graça no seu coração. Então, faça esse curso, você não se arrependerá jamais. Vai me agradecer para o resto da vida. Mesmo quando eu já tiver ido, você vai dizer: graças a Deus, o Caio passou por aqui e me ensinou que a morte morreu. Em nome de Jesus.